Com muita honra, concedo a parte solicitado por Vossa Excelência. Senhora senadora Ana Amélia, eu quero cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Tive a oportunidade também aqui já nesta primeira quarta-feira após o Carnaval de expressar as minhas congratulações à decisão do Supremo Tribunal Federal, que vem no sentido de aperfeiçoar a democracia brasileira e atender um desejo expresso da população brasileira que se mobilizou em torno de mais de 1,5 milhão de assinaturas naquele projeto de iniciativa popular. E quero aproveitar a oportunidade para também manifestar o meu apoio à proposição apresentada aqui pelo senador Pedro Simon. Sei que o senador Pedro Taques está preparando uma proposta de emenda à Constituição. Também tinha solicitado à consultoria do Senado a elaboração de uma proposição no mesmo sentido, no sentido de garantir que o princípio, que os princípios da lei, da ficha limpa, estejam presentes na ocupação de cargos públicos no plano federal, no plano estadual e no plano municipal. E, nesse sentido, eu quero aqui cumprimentar o governador do Estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, por uma notícia que li nos jornais de hoje, de que o Estado de São Paulo implementaria já imediatamente os princípios da lei da ficha limpa na ocupação de cargos estaduais. Eu entendo que essa é a vontade popular, a vontade está manifestada de forma clara, no projeto de iniciativa popular, na própria aprovação unânime pelo Congresso Nacional em função dessa pressão popular e na decisão do Supremo Tribunal Federal. Com isso, ganha a administração pública, ganha a política, que passa a ser mais respeitada pela população e certamente contribuirá para melhorar a representação política do nosso país. Portanto, me associo às palavras de Vossa Excelência e cumprimento Vossa Excelência, que vem honrando o povo do Rio Grande do Sul com um brilhante mandato e trazendo um tema da maior importância na manhã dessa sexta-feira. Parabéns. Muito obrigada, senador Rodrigo Hollenberg. Temos trabalhado juntos aqui nessa mesma linha de ética na política para que haja recuperação do respeito à instituição parlamentar legislativa e também a próprio sentido de correção na prática das ações políticas. Queria dizer a Vossa Excelência também que ontem conversei com o senador Pedro Taques. Nessa manhã estarei terminada a minha tarefa aqui no plenário, assinando apoio à PEC do senador Pedro Taques, que aplica a ficha limpa em todos os níveis da administração pública em nosso país. São iniciativas que nós damos uma resposta às aspirações que o povo tem. E também queria, como Vossa Excelência fez menção agora, com essa notícia de que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, toma a iniciativa de, independente de uma lei do Congresso, no Estado de São Paulo, adotar o mesmo procedimento ético em relação à exigência de um rigor dos candidatos a cargos do plano estadual que tenham também ficha limpa. Acho que essa é a iniciativa que a sociedade espera de um governante comprometido com a seriedade e a ética. Com prazer, concedo a parte ao senador Álvaro Dias. Senadora Ana Amélia, também quero fazer coro às vozes que se levantam nesse momento na tentativa de ampliar os efeitos dessa iniciativa de origem popular, cuja dimensão ainda não sabemos avaliar. Veja que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, já avança, já dá desdobramento ao que a opinião pública brasileira desejou para as eleições, levando o projeto Ficha Limpa para a administração pública do Estado de São Paulo, o maior estado do país. Esperamos que esse exemplo tenha seguidores. E certamente nós teremos outros avanços. Recentemente, fui informado que há desejo de que se faça uma palestra, e fui convidado, no Senado do Paraguai, sobre o projeto Ficha Limpa. Veja que essa iniciativa popular começa a extrapolar as nossas fronteiras. E certamente será um estímulo para que pessoas talentosas, conversava há pouco com o senador Pedro Simon sobre isso, pessoas talentosas que se recusam a participar da atividade política,
porque não querem conviver nesse cenário de promiscuidade, passem a se estimular a partir do momento em que notórios corruptos sejam afastados, sejam excluídos da listagem de candidatos. Portanto, eu não quero tomar o tempo de Vossa Excelência, quero apenas cumprimentá-la e dizer que este é o caminho. Muito obrigada, senador Álvaro Dias. Vossa Excelência traz uma outra informação relevante e estimulante para todos nós parlamentares de que outros países na região estão também no caminho de trilhar esta iniciativa popular brasileira, e eu penso que nós só daremos uma resposta adequada à população, especialmente ao eleitorado brasileiro, se nas eleições municipais deste ano não haja nenhuma dúvida a este rigor da aplicação da lei da ficha limpa. É a única maneira de tornar e dar credibilidade a essa decisão, que foi uma iniciativa popular e que o Congresso referendou. Com alegria e muita honra, concedo a parte ao senador Pedro Simão, que citei, aliás, no meu pronunciamento agora, em relação à iniciativa do nosso ministro Jorge Hage. Eu felicito Vossa Excelência, que ao longo do primeiro ano do seu mandato, brilhante, diga-se de passagem, vem defendendo essa tese com muita profundidade. Com o seu histórico, com a sua biografia, antes de ser política, com 30 anos, eu não devia dizer um número que Vossa Excelência aparenta 30 anos, eu falei bobagem, mas com todo o tempo da sua vida jornalística nacional, Vossa Excelência teve a oportunidade de acompanhar isso do outro lado, quer dizer, olhando, fiscalizando, analisando. Vossa Excelência agora está vivendo na própria carne aquilo que Vossa Excelência analisava durante tanto tempo. E Vossa Excelência se mostrou com muita sensibilidade e Vossa Excelência teve a competência de botar o dedo na ferida, no que era mais sério, no que era mais profundo, que é exatamente isto. Vossa Excelência, pela sua competência e pela sua boa estrela, Vossa Excelência entrou com o pé direito aqui no Senado. Eu estou há 30 anos e estou sentindo as primeiras alegrias junto com Vossa Excelência, que chegou um ano. Vossa Excelência é uma boa companhia. Esse ano nós vivemos 2 acontecimentos muito importantes. Olha, são acontecimentos marcantes na história do Brasil, o futuro vai dizer. A decisão do Supremo, mantendo a força da Corregedoria, para que o Conselho Nacional de Justiça desse a última palavra, vencendo o espírito de corpo que não queria fazer nada, é um marco. A justiça, a partir de agora, é outra justiça. É outra justiça. Nós todos temos o maior respeito pelo Judiciário. A grande maioria do Poder Judiciário é gente séria, honesta, competente, decente, principalmente nós, Vossa Excelência e eu, do Rio Grande do Sul, lá nem se discute o grau de honestidade da nossa gente. Mas precisava isso. 1-0. Fruto do povo, mas é muito importante, fruto do Congresso, principalmente desta casa, a ficha limpa foi aprovada aqui. Foi um golpe de malícia dessa casa, porque o normal era para não ser aprovada. Muita gente não queria que fosse aprovado. Veio da Câmara cheia de erro, nós emendássemos, voltar para a Câmara e ficava na gaveta. Foi quando essa casa, para a unanimidade dos seus líderes, dos seus senadores, disse: não, nós não vamos emendar. Vamos retirar as emendas e vamos votar sim. Porque aí tem 4 dias, vai para o presidente e o presidente sancionou. E numa sessão histórica, cá entre nós, mulher de primeira grandeza, a nossa ministra, que o normal era que pedisse vista, todo mundo achava que ela devia pedir vista, não pediu, porque se ela tivesse pedido vista, só ficava para outra eleição. 2-0. Vossa Excelência está mostrando. O projeto do nosso querido senador Pedro Táxi é muito importante, a emenda constitucional. Ela é correta, mas não impede que hoje, porque a emenda constitucional não sei quanto tempo vai durar, não sei se passa nessa casa, porque tem muita gente interessada em não ter ficha limpa no Executivo. Gente aqui no Congresso, que são os que fazem as indicações. Por isso, enquanto isso,
o que o ministro Jorge Age, o que a chefe da Casa Civil, o que o ministro da Justiça querem, que é criar o ficha limpa lá no Executivo, é a maior importância. E Vossa Excelência está demonstrando, e era bom que mandasse seu discurso para o Poder Executivo, isso está vindo ao natural. Quer dizer, São Paulo está fazendo, vários estados já estão criando. Aí lá vamos dirigir, Vossa Excelência, eu e o Painha, o nosso amigo Tarso Genro. O Rio Grande do Sul está lá, o ministro, o presidente, o governador Tarso já pode enviar esse projeto e lá vai ser aprovado por unanimidade, tenho certeza absoluta que todos os deputados vão votar. Então isso vai ser feito. Faz um apelozinho ao ministro Jorge Age e à querida presidente da República, que ela dói, a hora é agora, porque ela pode levar 1 mês, 3 meses, 4 meses, mas não tem o sentido histórico, o sentido importante se ela, essa semana, assina. É um marco, e é um grande marco que nós estaríamos vivendo. Que Vossa Excelência, com seu discurso, consiga chegar à sensibilidade da presidente, que eu ainda não tive essa chance, para ver se ela entenda a importância da decisão, que o seu ministro Age, o seu chefe da Casa Civil e o seu ministro da Justiça estão pedindo a ela. Meus cumprimentos por mais um brilhante pronunciamento de Vossa Excelência. Muito obrigada, senador Pedro Simão. Aliás, eu penso que nós aqui, nesta manhã de sexta-feira, que senador Pedro Simão, senador Álvaro, senador Rodrigo Hollenberg, senador Moca, me incluo também nesse grupo, não precisaríamos da lei. A lei existe para dar um norte para aquele grupo que não tem o compromisso com a ética na política. Não somos melhores que ninguém, nós apenas cumprimos uma determinação de que é preciso que seja assim na política brasileira, para que tenhamos respeitabilidade e admiração do povo pelo nosso trabalho. E renovo aqui a solicitação e a sugestão de Vossa Excelência. A presidenta Dilma Rousseff, que tem agido com correção no afastamento de pessoas envolvidas em denúncias graves do governo. Então, ela tem sido, nesse aspecto, exemplar. E desejar que a iniciativa do ministro-chefe da Controladoria Geral da União, ministro Jorge Age, prossiga na sua tese com o apoio do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que é também comprometido com a ética, no sentido de que o governo federal, a exemplo de outras iniciativas, inclusive nos municípios do nosso estado, senador Simão, aplique a lei da ficha limpa na administração pública federal. Com isso, a presidenta Dilma estaria fazendo a diferença na administração e eu concordo plenamente com Vossa Excelência. E, claro, não tenho dúvida de que o governador Tarso Genro, que foi ministro da Justiça e amigo da presidenta Dilma Rousseff, poderá tomar igual iniciativa no Rio Grande do Sul, como fez, aliás, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Os 3 senadores, faremos isso, senador, e eu acolho muito daqui do plenário, aqui da tribuna, a sua sugestão de que os 3 senadores do Rio Grande do Sul encaminharão. Nós somos de partidos diferentes, presidente Valdemir Moca. Senador Simão, do PMDB, senador Paim, do PT, eu, do Partido Progressista, encaminharemos por escrito à presidenta Dilma Rousseff essa sugestão de aplicar na administração pública federal, em todos os níveis, direta e indireta, os critérios da ficha limpa que é aplicada na área política. E eu renovo também o desejo de que nas eleições municipais deste ano tenhamos a prevalência desse rigor da lei para melhorar a prática política. Eu queria ir concluindo, presidente Valdemir Moca. Fazendo a nossa parte, como estamos agora, estaremos valorizando o senador Simão, o senador Rodrigo, o senador Álvaro Dias, presidente Valdemir Moca, valorizando o parlamento brasileiro, como consequência, recuperando, pelo menos um pouco, a imagem dos políticos junto ao povo. Além disso, precisamos provocar a revisão da nossa relação com o Poder Executivo. É preciso resgatar o nosso papel no processo democrático brasileiro, como formulador de políticas públicas, evitando acontecimentos como o último corte de orçamento da ordem de 55 bilhões de reais, que ocorreu sem consulta ao Congresso Nacional e que certamente precisa ser discutido. Outra mudança necessária e urgente também, muito, deve ocorrer na área da segurança pública, senador Valdemir Moca. A polícia precisa ter sua estrutura revista. O aparelhamento de delegacias
delegacias deve ser aprimorado, de modo que delegados e investigadores tenham condições de trabalho. A sensação de impunidade gera mais insegurança. A presunção da impunidade estimula a corrupção, nutre irregularidade, alimenta o crime de qualquer natureza. Cito aqui o mutirão nacional lançado pelo governo federal através da ação conjunta do Ministério da Justiça e Ministério Público, com o objetivo de retomar inquéritos e concluir quase 150 mil processos abertos antes de dezembro de 2007, os quais ainda aguardam o fim das investigações. Uma iniciativa louvável, mas que desvendou a outra face da moeda. Segundo matéria publicada ontem pelo jornal Folha de São Paulo, somente 20% desses processos conseguiram chegar a uma sentença final. Mesmo em caráter de mutirão, só 28 mil inquéritos foram concluídos, senador Pedro Simão. A grande maioria foi arquivada, os casos ficaram sem solução. Somente 3% dessas investigações conseguiram apontar um culpado. Por quê? A falta de estrutura no setor de segurança pública é apontada como principal fator. Faltam investigadores, ou se eles existem, faltam condições minimamente, ou se eles existem, faltam condições adequadas ao trabalho. Falta estrutura para que a apuração e investigação dos fatos seja exitosa. Mais uma vez, quero dizer aqui, desta tribuna, não podemos permitir que uma lei não vingue, não podemos admitir que uma lei não seja de fato implantada devido ao mau aparelhamento do Estado. Se isso acontece, voltamos ao mesmo sentimento, impunidade. A certeza de que o inquérito não será concluído gera impunidade. A falta de fiscalização e de aplicação das regras gera impunidade. A justiça se torna impotente. E volto ao ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Age. Em entrevista à TV Folha na internet, ele afirmou, abre aspas, o que temos que fazer no Brasil é aumentar os riscos para os corruptos. Países como a Dinamarca e Estados Unidos têm tanta corrupção quanto aqui, mas o que tem mais lá são as chances da corrupção ser punida e penalizada. Fecha aspas. Esse é um assunto que deve ser discutido profundamente nos próximos meses, no marco dos debates sobre segurança pública e também sobre ficha limpa. Cumpre chegar a uma agenda única que dê um choque de agilidade e eficiência nos serviços e remedie as deficiências do Estado neste setor vital. Em torno desse sentimento, toda a sociedade brasileira está irmanada, presidente Valdemir Moca, que a ideia ficha limpa contamine todos os níveis de nossos poderes, desde a presidenta Dilma até os prefeitos municipais, passando pelos governadores, para que possamos construir um Brasil grande e um Brasil ético, para que possamos assumir as responsabilidades de também gerenciadores da democracia. Muito obrigada, presidente. Parabenizando a senadora Ana Amélia.